Agora as crianças com todo o ministério infantil. Não esqueci não, calma lá. Isso tudo é lanchinho, tia Kátia? Tem oração, tem louvor, leva as crianças, viu, pastora Sheila? As correntes para as crianças lá, viu, tia? Para orarem, para quebrarem as correntes, colocarem lá os pedidos de oração. Aí todos os pequeninos e as pequeninas. E aí, pronto. Cadê minha flor? Tá ali também? Tá ali. Tem mais alguém? Pronto. Que meninada. Ô Murilo, daqui uns dias, viu, meu amigo? Te prepara, que isso aqui corre assim. Você fecha os olhos, abre os olhos, tá lá, meninada crescendo, viu? Que bênção de Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Tia Kátia e a tia Andréia, oração, clamor, louvor e tem um lanchinho, graças a Deus. Obrigado, queridos. Nós estamos nesses dias, nessa campanha de oração, fé, a campanha Quebrando Correntes. Preciso perguntar se todos pegaram aí uma corrente dessa. Tem alguém que ainda não tem? Levante a sua mão, o obreiro vai entregar aí para você. Quem não tem, o obreiro vai deixar aí na sua mão. Irmão André está ali, Andora, acho que todos pegaram, né? Daqui a pouco nós estaremos orando. Estamos falando sobre isso, sobre quebrar correntes e quebrar cadeias. O Salmo 107 é a passagem que nós vamos nos basear para a nossa oração nesta noite. Diz assim, a partir do versículo 1: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do norte, do oriente e do ocidente, do norte do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfaleciam neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor, por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa, e fartou de bens a alma faminta. Verso 10. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e em ferros, por terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorressem. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas, das sombras da morte, e lhe despedaçou as cadeias. Obrigado, Pai, pela Tua palavra nesta noite. Precisamos poderosamente da Tua presença para tocar e falar nos corações, quebrantar as vidas, despertar nesta noite para que o impossível possa acontecer. Clamamos ao Senhor, ó Deus de toda a terra, vem sobre o teu povo. Sim, meu Deus, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Em o nome de Jesus oramos, amém, graças a Deus. Às vezes nós não entendemos e estamos nesses dias orando para quebrar correntes. Estamos falando aqui que existem correntes naturais, correntes espirituais, que são situações ou circunstâncias que às vezes nós nem percebemos ou não sabemos nem porquê, que nos impedem de crescer, de ir além, de avançar. É interessante que sempre que começamos a orar, é muito difícil não haver uma certa resistência, uma opressão, uma dificuldade. E nós precisamos perseverar em oração para romper com essas dificuldades. É muito curioso que na minha casa, desde muito tempo, acho que desde quando casamos,
a gente tem um sintoma natural de guerra espiritual. É uma coisa muito curiosa. Sempre que entramos em guerra espiritual, tem um sinal natural, que as coisas em casa começarem a dar curto-circuito, lâmpadas começarem a queimar. É uma coisa curiosa. Semana passada, no mesmo dia, na mesma hora, o chuveiro pegou fogo, estourou na instalação do chuveiro e a lâmpada do outro quarto queimou. Lâmpada de LED que a gente usa aí e de repente, no mesmo dia, praticamente na mesma hora. Quando tem esse tipo de coisa lá em casa, a gente sabe que já são reações de momentos de oração e temos que perseverar. Existem dificuldades que vêm por conta dessa são contra-ataques malignos. Existem situações que as pessoas nos colocam, mas existem algumas cadeias espirituais, algumas prisões, algumas amarras que as pessoas estão sofrendo com elas, porque elas mesmas entraram nesse caminho. Porque elas mesmas, por atitudes erradas, como o texto aqui vai nos mostrar, elas se prenderam ou se deixaram prender por estarem fazendo aquilo que não agradava a Deus. O verso 10, ele começa dizendo sobre isso: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e em ferros. Está falando de uma prisão espiritual. Pessoas que se assentaram, eles mesmos foram até estes lugares. Eles mesmos se colocaram em uma situação assim. Lembra do Salmo 23, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, existem muitas pessoas que passam por isso. Ele anda pelo vale, o Senhor é seu pastor, e todos nós aqui enfrentamos situações que passamos às vezes por um vale e corremos risco. Mas não é este lugar de trevas, não é esta sombra da morte que esse texto aqui se refere. Está se referindo em locais, em situações que a própria pessoa se coloca ali. Ela vai por sua livre e espontânea vontade, seduzida pelo pecado, seduzida pelo engano, ela cai em armadilhas diabólicas, tentadas pela própria cobiça, ela entra com suas próprias pernas, aonde ela sabe que poderia ser um vale da sombra da morte, é um local estranho, mas ele diz: eu acho que não tem problema. Tem problema? Tem problema. Nós precisamos tomar cuidado. Tem pessoas que entram, se dispõem a fazer a coisa errada. Ela se coloca nessa situação de maneira voluntária, própria. Ela decide: não, eu vou lá mesmo, vou fazer esse negócio, não, eu vou entrar nesse jogo errado. E aí a Bíblia diz que eles estão presos em aflições e ferros, por situações que eles mesmos se colocaram. Situações escuras, fizeram o negócio errado, mexeram com quem não devia, entraram em situações de mentira. Olha, vem aqui que você vai ganhar dinheiro, e você sabia que podia dar errado, e você então entrou e assentou no meio de trevas e morte. O verso 11, ele complementa isso, diz: por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Aqui tem dois pontos muito interessantes, porque tem pessoas que entram nessas situações, até pessoas que têm um certo temor de Deus, e escute bem, Deus, ele quer nos guardar e nos livrar. Desde pequeno você faz a oração do Pai Nosso e pede: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E Deus, ele está agindo em seu favor. Poucos são aqueles que entram numa situação dessa de maneira inocente. Eles entram em situações de cadeia, porque desprezam a palavra do Senhor, se rebelam contra a palavra de Deus e desprezam o conselho do Altíssimo. Dois pontos interessantes.
ele diz assim: isso é bobagem, o que a Bíblia está falando é ultrapassado, isso já passou. Ele ignora o que está expresso na Bíblia Sagrada. Tem conhecimento bíblico. Quando diz: não faça isso, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, não matarás, não roubarás, o texto é claro. E ele simplesmente despreza. Ele diz: isso é coisa antiga, isso é bobagem. E quando menos espera, por se desprezar, por rebelar, por ir contra a palavra de Deus, ele agora está preso em cadeias, em laços, em prisões. Muitas aflições que nós passamos são decorrência da nossa rebeldia contra a própria palavra de Deus e contra o conselho de Deus. O conselho aqui está dizendo da palavra que lhe é revelada, que lhe é ministrada. Ninguém entra nessa situação. Muitas vezes ele ouve uma mensagem, alguém dá um alerta para ele: olha, se eu fosse você não faria isso. Se ele tiver o mínimo de temor, se ele vier à igreja, muitas vezes Deus fala com ele dentro da igreja, mas ele simplesmente despreza. Ele não dá sentido àquilo que Deus está falando com ele. Quantos de nós aqui já enfrentamos situações difíceis, depois que você está naquele problema, você diz: é bem que eu imaginei, bem que eu senti que não devia ter feito isso, bem que eu achei, bem que o fulano falou, se bem que eu ouvi isso, é bem que o meu coração não queria isso. Quem já enfrentou situações assim de arrependimento? Porque você foi avisado. Você foi avisado tanto pela Bíblia como pelo conselho do Altíssimo. Muitas pessoas, elas estão se colocando em cadeias, presas em aflições e em ferros e aflições, prisões naturais e prisões espirituais, por estarem fora daquilo que é a palavra de Deus. Queridos, entenda bem, a Bíblia tem seus princípios, e quando Deus tem seus princípios, não é porque Deus é aquela pessoa má que está querendo te impedir de ser feliz. Não é isso. Porque Deus está querendo acabar com a sua vida, não é isso. Quando Deus ele estabelece um princípio, é porque Ele sabe, foi Ele que nos fez, Ele sabe que aquilo é o melhor para a sua vida, que lá na frente você vai ter consequências. Falava esses dias aqui no almoço com Deus, quantos de nós não tivemos uma infância assim, não é? De aprender que roubar algumas coisas não tinha problema, que aquilo que é roubado é mais gostoso. Quem já ouviu isso aí? Hein? Quem já ouviu? Né? Todos nós aqui, ou pelo menos a maioria, todos nós, não, o Paulão não tem essa cara assim, né, Paulão? Mas você tinha aquela coisa, você já roubou uma laranja? Já, Paulo? Umas goiabas, né? Já, né? Me lembro uma vez, era menino, a gente achava a coisa melhor do mundo. Quanto mais escondia, mais a gente dava um jeito de pegar a coisa errada. Não é assim? A senhora fez assim, mamãe Madalena? Uma vez estava na roça, esconderam os queijos, e a gente conseguiu roubar os queijos, botou um, amarrou, pegou o menino pelo pé, ele foi lá, tirou, fez o maior malabarismo para roubar queijo. Você imagina? Que ideia de menino, não é? Uma vez nos chamaram, era criança ainda, tinha um parente nosso plantou uma roça de feijão, ele disse: não, vocês podem fazer a recata do feijão. Não tinha máquina, colhia na mão, sabe, Paulo? E ele tinha colhido o feijão, ele disse: o que sobrou na roça você pode catar. Dona Aninha sabe ali quem é, depois eu conto para a senhora a senhora sabe da história, conhece minha vida ali. E aí a gente foi para a roça, Paulo, aquele monte de menino, mas o trem não rendia, porque o feijão era pouco. E aí de noite a gente sabia onde ele tinha guardado o feijão dele, e a gente ia lá e complementava. Olha, conseguimos catar uns litros assim de feijão. Aí chegou uma hora que ele proibiu da gente ir, porque ele achou que estava rendendo demais. Ele foi na roça. Coisa de menino. Agora, tudo tem consequência.
Você acha que essas coisas não acontecem? É o feijão que caruncha? É o erro que ensina? Quem rouba um tostão rouba 1 milhão? É o ensino errado que está lá na frente? Você fala, não tem problema, lá na frente a coisa cresce. Todo princípio de Deus, ele tem seus problemas. Ao desobedecer, ao se afastar, ao desprezar o princípio de Deus, achando que você vai ter vantagem, a Bíblia diz que o pão comido escondido, ele é doce, mas depois sua boca enche de pedras de areia. Minha mãe dizia que o diabo que ajuda a fazer, ele não ajuda a esconder, já percebeu isso? Descobre realmente, a consequência vem, o problema vem. Um prefeito lá em Palmas, um tempo atrás, filmaram ele roubando, aceitando propina, e quando perguntaram para ele, prefeito, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Ele disse, eu lamento, né? É lamentável terem me filmado, né? Nessa situação. Ele não estava lamentando o fato de ter roubado, Paulo, ele estava lamentando o fato de ter sido pego, de ter sido filmado. Isso tem consequências. Eu quero que você pense, porque eu estou falando aqui, mediante o Espírito Santo de Deus, porque eu não conheço a vida de todos, mas tem pessoas aqui que não conseguem avançar na vida, porque entraram em situações erradas, desprezaram a palavra de Deus, se rebelaram contra a palavra de Deus, desprezaram o conselho do Altíssimo. É intrigante como a poesia do texto bíblico diz assim, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Olha a poesia do texto bíblico. Diz que agora o coração está tendo trabalho. O coração está angustiado. Há uma prisão espiritual. Você não tem paz, sossego na alma. Caíram e não houve quem os socorresse. Ninguém agora pode te ajudar. Seu coração está angustiado, seu coração está aflito, as coisas não estão andando, as coisas não estão crescendo, as coisas não estão rompendo, você não consegue ir adiante. E eu te pergunto, e é você que tem que fazer isso diante de Deus, será que esta situação que está te amarrando, estas cadeias, estas aflições, estes ferros espirituais, não são decorrentes de sua atitude contra a palavra de Deus e o conselho do Altíssimo? Será que sua vida diante de Deus está tudo correto? Eu sei que tem situações que a pessoa enfrenta, como eu disse, resistências espirituais, mas nessa noite nós queremos orar para quebrar cadeias espirituais que vieram em decorrência de pecado, aonde entra o pecado, entra uma brecha, entra uma prisão espiritual na mente, no coração, na alma, na família. É uma corrente maligna. Ao desprezar a Deus, no livro de Juízes conta a história de Sansão. Sansão era um homem de Deus, mas ele tinha um voto com Deus. O voto dele baseava em 3 coisas. Ele não podia tocar e nada que era morto, em nenhum tipo de defunto, nenhum tipo de cadáver. Ele não podia tomar nada que fosse da vinha, nem chupar uva, nem um tipo de suco, nem vinho nenhum. E ele não podia cortar o cabelo. 3 coisas básicas. E a Bíblia diz que Deus veio sobre Sansão de uma forma tão forte, ele tinha tanta força, que um dia fecharam a porta para ele numa cidade, ele arrebentou a porta e levou a porta até em cima do monte. Era uma força sobrenatural de Deus. Pararam ele, os inimigos vieram, ele não tinha nenhuma espada, pegou uma cabeça, uma queixada de jumento e venceu aqueles que tinham vindo contra ele com espadas. Uma força tremenda. Mas de repente, Sansão começou, ele que não podia tocar num cadáver, um dia encontrou um leão morto, e no leão tinha lá ficou lá uma colmeia, gerou um mel, ele não podia tocar. Aí a Bíblia diz que ele pegou uma vara, chegou lá e pegou só o mel.
Ele pode dizer assim: eu não toquei no defunto, não toquei no cadáver, eu peguei só o mel. Ele literalmente estava cutucando o leão com vara curta. Ele pecou, ele estava errado, ele quebrou o pacto dele com Deus? Não, mas que ele arriscou. Precisava daquilo para quê? Aquilo ali está doce. Arrumasse outro mel. Para que se arriscar? Ele disse: não, tenho compromisso com Deus, sou homem de Deus, sou forte. Ele não podia nem chupar uva, mas a Bíblia diz que um dia que ele foi visitar lá uma namorada que ele tinha, ele passava no meio das vinhas. Não podia chupar uva, mas ele estava bem no meio das vinhas. Paulo sentiu o cheiro. Não posso chupar, mas eu posso pegar, passar a mão, admirar, olhar. Ele pecou? Não, mas estava lá, brincando. Um dia ele arrumou uma mulher chamada Dalila. E a Dalila começou a perguntar: o que é? Qual é a força do seu segredo? Se me amarrar assim, com uma corda. E aí ela amarrava, ele arrebentava. Meu irmão, onde é que ele está com a ideia? A mulher amarrou ele pela primeira vez, ele vai embora e some. Aí foi uma segunda vez: não, se me amarrar com uns nervos. Não, se amarrar. Aí você começa. Ele não podia cortar o cabelo. Não, se fizeram umas tranças no meu cabelo. Não no meu, porque o meu está acabando aqui, tá? Mas no do Sansão, né? Seu também não, né, viu sim? Também já foi também, né? Tá aí. Só os profetas, né, Ricardo? Só os feras aí. Se fizeram umas 7 tranças e amarrar com um negócio lá de tecelão e eu vou perder a minha força. Ele estava brincando com o cabelo. E aí de repente, ele ria, achava graça. E Dalila perturbando, finalmente ele conta a verdade. Ele diz: olha, se rapar minha cabeça, eu sou nazireu, tenho um pacto com Deus, se fizer isso eu perco a minha força. E a Bíblia diz que Dalila fez ele dormir, rapou a cabeça dele. E o texto sagrado é tão curioso que diz que Dalila, pela 4ª vez, ela grita: olha, vem contra você. Ele ficou brincando com o pecado. E aí ele levantou e disse: olha, eu vou vencer novamente. E a expressão bíblica é que Sansão não sabia que Deus não estava mais com ele. Ele perdeu a sensibilidade espiritual. Aí sabe o que aconteceu com ele? Diz o texto bíblico que eles furaram os olhos de Sansão, o prenderam com 2 cadeias de bronze e o colocaram para poder tocar o moinho. Ele ficou tocando de roda, o resto da vida dele foi tocando de roda. No final ele vence lá, entra no templo dos filisteus e então derruba ali, cego, andando de volta, preso, amarrado. E a última oração que ele faz é: Senhor, me dê força agora para poder destruir esse inimigo. E assim ele se sacrificou, derrubou o prédio que estava, morreu muita gente. A Bíblia diz que morreram mais gente com a sua morte do que quando ele estava vivo. Mas aquela cadeia, aquela cegueira, aquela vida dele, que agora era só tocar de roda, ele se colocou naquela situação. Ele que era um homem de Deus, Sansão significa pequeno sol, veio debaixo de uma profecia de Deus. E ele se colocou naquela situação. O pecado, ele prende a pessoa, ele cega a pessoa, amarra a pessoa, tranca a pessoa, destrói, dá trabalho para o coração, dá aflição que a pessoa não sabe quem socorrer. Mas diz o versículo 13, que é o que nós vamos orar hoje: então na sua angústia clamaram ao Senhor. Diga bem forte: clamaram ao Senhor. Diga para quem está do seu lado: clamaram ao Senhor. No meio da angústia clamaram ao Senhor, e o Senhor o livrou das suas tribulações. Aqui está um ponto muito forte,
que você precisa aprender e a confiar nesse amor e nessa misericórdia de Deus, se voltar para Deus em arrependimento, clamar a Deus por misericórdia. Por misericórdia não é exigir de Deus. O clamor aqui está falando de um coração quebrantado e arrependido. Não é exigir de Deus, porque você está errado, mas é clamar por misericórdia. E Deus vai ouvir. Tem gente que mesmo em meio a grandes dificuldades, o coração dele não se volta para Deus. Mas louvado seja o Senhor, que você está aqui nesta noite. E se você está angustiado, clame a Deus e Ele vai te livrar. Versículo 14 é maravilhoso. E ele termina dizendo: tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhe despedaçou as cadeias que eles entraram no versículo 10, a sombra da morte que eles entraram no versículo 10, as aflições do versículo 10, os ferros, os ferrolhos, as trancas, as cadeias do versículo 10, quando eles clamaram por socorro, Deus os libertou, quebrou essas cadeias, tirou da sombra da morte, libertou todos aqueles que clamam a Deus. E eu creio que Deus está presente neste lugar para te libertar dessas cadeias de morte, de aflição, de angústia e de tristeza. É possível ainda ser feliz. Você pode se perguntar: isso porque eu fiz, será que tudo que eu estou sofrendo, por consequência, ninguém pode me ajudar? Deus pode te ajudar. É impossível, bispo, eu enrolei demais a minha vida. Deus pode te ajudar. Bispo, não vale a pena, acabou a vida para mim. Deus pode te ajudar. Ele pode te livrar. Ele pode te tirar desta sombra de morte que está pairando sobre a sua vida. Ele pode quebrar essas cadeias. Bispo, eu estou enrolado com a vida. Irmão, Deus é poderoso para poder te dar paz no coração, para poder mudar a sua história e te dar uma vida e vida em abundância. Eu creio que Deus está aqui. E eu quero orar com você nessa noite. Nós vamos orar, começando do seu coração. Você que pode, fique em pé agora, nesse instante. Pega aí esta corrente agora e coloque assim sobre o seu coração. Eu quero que todos façam isso, mas cada um aqui tem uma história diante de Deus. Cada um aqui vai pensar agora sobre o que está acontecendo com você. Será as tribulações e as cadeias que você está sofrendo são consequências de ter se rebelado contra a palavra, de ter desacreditado no conselho do Senhor? Peça perdão a Deus agora. Comece orando ao Senhor e se entregando a Ele. Pense um pouco nisso. Faça uma oração agora de arrependimento e de entrega. Clame a Deus por misericórdia. Confesse a Deus as suas faltas. Reconheça a Deus os seus erros. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Se arrependa profundamente. Se arrependa profundamente. Deus vai te liberar nesta noite. Vai te tirar deste vale de sombra, dessa angústia do coração. Vai trazer paz à sua alma. Clame profundamente. São cadeias espirituais que foram criadas, mas nesta noite, se você clamar a Deus de verdade, estas cadeias vão se quebrar, estas cadeias vão se romper. Oh Deus poderoso, vá se entregando diante de Deus. Clamamos ao Senhor, ó Deus de toda a terra. Rogamos ao Senhor, Deus de amor e de misericórdia. Pai que conhece, que ouve as nossas orações, que atende o nosso clamor quando em angústia clamamos a Ti, ó Pai. O Senhor conhece o que cada um aqui está vivendo e aqueles que estão sofrendo. Vem, meu Deus, com Teu poder, com a força da Tua palavra. Vem, meu Deus, enchendo esses corações, Pai, e trazendo paz em cada vida. Rogamos ao Senhor. Vem, Espírito Santo. Pai, o Senhor conhece os corações angustiados, os corações que estão sofrendo, os corações tristes, meu Deus, mas está escrito: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Meu Deus, olha estas correntes que prendem os corações.
correntes e laços de morte, laços de pecado, meu Pai. Perdoa e traga paz a este coração, ó Deus de poder. Vem, Senhor, com a tua palavra, vem, Senhor, com a tua misericórdia, vem, Senhor, com a tua graça. Vem limpando o Espírito de Deus. Se entregue diante de Deus, ore e se entregue a Deus. Vai colocando a sua vida na presença do Senhor. Se o Senhor falou com você.